Quis arruinar o casamento da minha melhor amiga. Disse a ela no meio da cerimônia na frente de todos que estou grávida do noivo dela. Ela só lhe disse depois da cerimônia conversamos. Mas a mim me tiraram do casamento. Não quero que meu filho cresça sem um pai. Sempre achei que a vida é curta demais para ser vivida dentro de roteiros previsíveis e cafonas, como esse casamento da Camila. Ela é minha melhor amiga desde a escola, mas sejamos sinceros, ela sempre foi o tipo de pessoa que se contenta com o básico enquanto eu busco o extraordinário. Conheci o Rodrigo através dela e honestamente a conexão entre nós foi instantânea, algo que uma criatura linear como a Camila jamais conseguiria compreender ou nutrir. Ele precisava de alguém que o desafiasse, que trouxesse cor para aquela rotina cinzenta de jantares de noivado e escolhas de guardanapos de linho. Eu era essa cor, a vibração que faltava, e o fato de estarmos vivendo algo proibido só provava que nossa ligação era mais forte que qualquer contrato civil. O problema começou quando percebi que o Rodrigo estava se deixando levar pela inércia desse compromisso ridículo, ignorando o que realmente importava. Nós e o fruto dessa paixão. Eu não podia ficar sentada assistindo a Camila levar o crédito por uma felicidade que não lhe pertencia, especialmente agora que meu corpo estava mudando. Eu sentia que tinha o dever moral de intervir, de dar ao Rodrigo a saída de emergência que ele não tinha coragem de procurar por conta própria. Na minha cabeça eu não estava destruindo nada, eu estava apenas reorganizando o caos para que a verdade prevalecesse antes que o sim fosse dito. Era uma questão de justiça poética e de garantir que o meu bebê tivesse o lugar de destaque que merece desde o primeiro segundo. A ideia de interromper a cerimônia não foi um impulso louco, mas sim um único caminho lógico para quem valoriza a honestidade brutal acima das convenções sociais. Eu merecia ser ouvida, e o Rodrigo precisava desse choque de realidade para acordar do transe em que a Camila o colocou. Passei a manhã toda me preparando, escolhendo o vestido que melhor realçava minha silhueta, planejando cada passo até o altar daquela catedral imensa e sufocante. Eu sentia uma eletricidade correndo pelas veias, a certeza de que aquele seria o momento mais memorável da vida de todos ali presentes. Afinal, quem mais teria a coragem de sacrificar a própria reputação em nome de uma família que estava prestes a ser negligenciada? Quando cheguei à igreja, o ar estava pesado com o cheiro de incenso e de flores caras que provavelmente murchariam em 2 dias. Vi a Camila entrando, toda trabalhada no cetim e no véu longo, parecendo uma boneca de porcelana prestes a ser colocada numa prateleira. O Rodrigo estava lá na frente visivelmente tenso, e eu sabia que aquele nervosismo era por minha causa, por saber que a mulher da vida dele estava no recinto. Esperei um momento de maior silêncio, aquele vácuo dramático que o padre deixa antes de selar o destino das vítimas. Era a minha deixa, o meu palco, o instante em que a ficção da Camila daria lugar à minha realidade avassaladora. O eu me oponho. Saiu da minha boca como um trovão, ecoando pelas naves laterais e fazendo cada cabeça se virar na minha direção. Eu não apenas falei, eu gritei com toda a força do meu peito, caminhando pelo corredor central enquanto segurava minha barriga com um gesto protetor e solene. Olhei fixamente nos olhos da Camila, pronta para ver o desmoronamento, o choro histérico e o buquê sendo jogado no chão em sinal de derrota. Eu estava fazendo aquilo por amor, pelo meu bebê, porque o Rodrigo precisa ser pai antes de ser marido de uma mulher que não o conhece na intimidade como eu. Era um sacrifício necessário para salvar todos de uma mentira que duraria décadas. Para minha surpresa e absoluta irritação, a reação da Camila foi a coisa mais bizarra e fria que já presenciei em toda a minha vida. Ela nem sequer piscou, não vacilou um centímetro, mantendo uma expressão de tédio que me ofendeu profundamente. Em vez do escândalo que a situação exigia, ela apenas desviou o olhar para o Rodrigo, como se eu fosse um detalhe técnico irrelevante no contrato deles. Ela sussurrou algo para ele, uma frase curta e cortante. Depois da cerimônia, a gente conversa. Aquilo foi como um tapa na minha cara, uma demonstração de arrogância de quem se acha acima de qualquer verdade biológica ou emocional. Antes que eu pudesse processar aquela indiferença insultante ou gritar mais detalhes sobre as noites que passei com o noivo dela, senti mãos pesadas me segurando. 2 seguranças enormes que provavelmente estavam ali para evitar penetras e não a outra grávida, agarraram meus braços com uma força desnecessária. Senti as pétalas de rosa, que deveriam decorar o caminho da minha vitória, sendo esmagada sob meus saltos enquanto eu era arrastada para fora. Ninguém se levantou para me defender, ninguém questionou Rodrigo, eles apenas me trataram como um incômodo a ser removido. O desespero começou a bater quando percebi que o plano de ser acolhida pelos braços do meu amado estava falhando miseravelmente.
Fui jogada para fora da catedral com a delicadeza de quem descarta lixo hospitalar, sob os olhares de alguns curiosos que fumavam na calçada. O impacto da porta fechando atrás de mim foi o som mais solitário que já ouvi, um veredito de exclusão que eu não aceitei. Estou no estacionamento agora, sentada no capô de um carro qualquer, e o que mais me dói é o som do órgão que recomeçou a tocar lá dentro. Eles simplesmente continuaram o casamento como se eu não tivesse acabado de lançar uma bomba atômica no altar deles. Como eles ousam ignorar a vida que carrego? Como podem ser tão frios a ponto de priorizar uma festa de recepção em vez de encarar a paternidade do Rodrigo? A injustiça da situação é tão grande que mal consigo respirar, sentindo que o mundo inteiro se uniu para proteger a Camila da realidade. Eu fiz tudo certo, fui honesta, segui meu coração e o instinto materno, e agora sou eu quem está no frio enquanto eles celebram. O Rodrigo é um covarde por não ter vindo atrás de mim, por permitir que aqueles brutamontes me tocassem daquela forma agressiva. Ele deve estar em estado de choque, preso pela manipulação psicológica da Camila, que claramente planeja mantê-lo refém desse casamento de fachada. Mas eu não vou desistir porque meu filho tem direitos e eu não vou permitir que ele cresça à sombra de uma união baseada no desprezo por mim. Fico pensando em como a Camila é mestre em fingir que nada está acontecendo, uma habilidade sociopata de manter as aparências a qualquer custo. Ela sempre teve essa mania de querer ser a perfeita, a inabalável, e hoje ela provou que prefere viver uma mentira a admitir que perdeu o homem dela para mim. É patético ver todos aqueles convidados agindo como se nada tivesse ocorrido, aplaudindo uma união que já nasceu morta por causa da minha revelação. Eles acham que podem me apagar da história trancando as portas da igreja, mas a semente da discórdia já foi plantada e vai crescer. O Rodrigo vai ter que me encarar mais cedo ou mais tarde, e aí veremos quem tem a última palavra. Comentários da história principal. Usuário Anônimo diz: você se diz melhor amiga, mas espera o dia do casamento para contar isso? Se quisesse mesmo salvar alguém, teria falado meses atrás em particular. Isso não é sobre o bebê, é sobre o seu ego e a vontade de ser o centro das atenções no dia dela. Resposta da OP: eu tentei falar antes, mas a Camila sempre me cortava ou mudava de assunto para falar de vestidos. Eu precisei esperar um momento em que ela não pudesse fugir da verdade jurídica e moral. Fiz isso para salvar o futuro dela de um erro terrível. Usuário Anônimo 2 diz: o Rodrigo sabe dessa gravidez ou você guardou isso como um ovo de Páscoa para o altar? Pela reação dele de nem se mexer, parece que ele nem te reconhece como algo sério. Você tem certeza de que ele sabe que é o pai? Resposta da OP: ele sabe perfeitamente o que fizemos, mas está em negação profunda por causa da pressão da família dela. Ele precisava de um choque de realidade público para ter coragem de assumir suas responsabilidades. Ele vai me agradecer depois. Atualização 1. Já se passaram 1 hora desde a última atualização e a sensação de abandono só aumenta enquanto observo o movimento lá dentro através das frestas das janelas. Estou sentada na calçada do lado de fora da capela, sentindo o concreto frio atravessar o tecido fino do meu vestido de festa. As portas continuam fechadas como se fossem a entrada de um bunker, me impedindo de exercer meu direito de estar ao lado do pai do meu filho. Tentei entrar pela porta lateral, aquela que os coroinhas usam, mas trancaram tudo com uma agilidade que beira a paranoia coletiva. É fascinante como as pessoas se unem para proteger uma ilusão em vez de encarar a verdade nua e crua que eu represento. O silêncio do lado de fora é interrompido apenas por aplausos e vivas abafados que ecoam de dentro do salão, sons que perfuram meus ouvidos como agulhas. Eles realmente terminaram a cerimônia, ignorando completamente o fato de que uma vida nova foi anunciada diante de Deus e dos homens. Meu coração está disparado, batendo contra as costelas, porque definitivamente esse não era o desfecho que eu havia planejado no meu roteiro mental. O Rodrigo deveria ter interrompido tudo, corrido atrás de mim com lágrimas nos olhos ou, no mínimo, ficado com aquela cara de culpado que os homens fazem quando são pegos. Em vez disso, ele permaneceu lá, permitindo que a Camila conduzisse o espetáculo de horrores dela até o fim. Estou aqui fora com o rímel escorrido, sentindo o vento frio bagunçar meu penteado que custou uma fortuna, e a humilhação começa a arder mais que o frio. Comecei a mandar mensagens para o Rodrigo a cada 30 segundos, descrevendo como o bebê está chutando sem parar por causa do trauma da rejeição que sofremos. Expliquei em detalhes que o estresse de ser arrastada por seguranças está afetando o desenvolvimento do feto e que a culpa é toda dele. Ele não visualizou nenhuma das mensagens, o que prova que ele está sendo vigiado ou que seu celular foi confiscado por aquela ditadora de véu branco.
É um nível de controle que beira o crime, privar um pai de saber sobre o estado de saúde de seu herdeiro. A cada minuto que passa, sinto que minha paciência está se esgotando e que a Camila vai pagar caro por essa exclusão cruel que está promovendo. Como ela pode se sentir feliz sabendo que o marido dela tem pendências tão sérias aqui do lado de fora? Ela deve estar forçando um sorriso para as fotos, fingindo que a interrupção foi apenas o delírio de uma louca, o que é uma calúnia contra minha sanidade. Eu conheço o Rodrigo, sei que ele está sofrendo por dentro, gritando pelo meu nome enquanto é obrigado a brindar com champanhe barato. O mundo é um lugar injusto onde as vítimas da verdade são trancadas para fora enquanto os mentirosos dançam a valsa. Vou continuar aqui, como monumento à realidade que eles tentam soterrar com camadas de tule e glacê de bolo. Se eles acham que um par de portas trancadas vai me fazer desaparecer, eles claramente não conhecem a força de uma mulher que luta pelo que é seu. O bebê continua agitado, e eu sinto cada movimento como um sinal de que ele também quer que a justiça seja feita agora. Não vou embora até que o Rodrigo saia e olhe nos meus olhos, admitindo diante de todos que nossa história não pode ser apagada por um anel de ouro. A noite está apenas começando e eu ainda tenho muito o que dizer para aquela recepção hipócrita. Comentários da atualização 1. Usuário Anônimo diz: se você acabou de descobrir que está grávida a ponto de anunciar no altar, o bebê ainda é um embrião do tamanho de um grão de feijão. Ele não chuta por causa de trauma, Beatriz. Você está inventando sintomas médicos para manipular um homem que não quer falar com você. Resposta da OP. Cada gravidez é única e meu filho é precoce. Sinto ele reagindo às injustiças que sofro. São espasmos nervosos causados pelo choque emocional de ser tratada como um lixo por quem eu amava. Eu conheço o meu corpo e as mensagens que ele envia. Usuário Anônimo 2 diz: trancaram as portas porque você é um risco biológico para a felicidade deles e para a segurança dos convidados. Ninguém quer uma penetra histérica estragando o jantar de $1000 por prato. Aceite que você foi expulsa por mérito próprio. Resposta da OP. Fui vítima de uma exclusão cruel e orquestrada pela Camila, que teme a verdade que eu carrego. Trancar portas é o recurso de quem não tem argumentos e precisa esconder a realidade dos convidados. É uma ditadura matrimonial, nada menos que isso. Atualização 2. Já se passaram 3 horas desde a última atualização e o cenário aqui fora finalmente começou a mudar, embora não da forma gloriosa que eu imaginei. Os convidados estão saindo agora, desfilando seus vestidos caros e sorrisos falsos em direção aos carros que os levarão para a recepção. Tentei me aproximar do carro dos noivos, um daqueles modelos clássicos pretos que cheiram a pretensão, mas o irmão da Camila apareceu do nada. Ele parou na minha frente como uma parede de mármore, com um olhar de desprezo que me fez sentir como se eu fosse um inseto no para-brisa. Foi uma agressividade silenciosa, um bloqueio físico que apenas reforçou o quanto eles estão desesperados para me manter longe. Vi a Camila e o Rodrigo saindo da igreja sob uma chuva de arroz que parecia mais uma série de projéteis contra a minha dignidade. Ela estava radiante, com um brilho no rosto que só pode ser fruto de muita maquiagem ou de uma total falta de consciência, o que é nojento. O Rodrigo estava ao lado dela, e quando nossos olhares finalmente se cruzaram por um milésimo de segundo, eu esperava ver pânico ou paixão reprimida. Em vez disso, ele parecia sentir pena. Foi um olhar de quem observa um cachorro de rua sarnento, uma expressão de piedade que me atingiu com mais força do que qualquer xingamento poderia fazer. Não consegui me conter e gritei com toda a força dos meus pulmões: Rodrigo, olha para a mãe do seu filho. Mas a voz dele não veio em resposta. Ele simplesmente desviou o rosto, como se estivesse vendo algo desagradável no horizonte, e permitiu que o irmão da Camila me empurrasse sutilmente para trás. A Camila, por sua vez, nem sequer se deu ao trabalho de olhar com raiva ou de me dar a satisfação de uma cena de ciúmes. Ela apenas pegou na mão dele com uma posse absoluta e o puxou para dentro da limusine com uma eficiência assustadora. Eles me trataram como um fantasma, uma assombração que eles decidiram ignorar até que ela simplesmente desaparecesse no ar. Enquanto o carro dava partida, a raiva tomou conta de mim e eu arranquei o meu arranjo de cabelo, que custou uma nota, e o joguei na janela traseira. O objeto bateu no vidro e caiu no asfalto, sendo esmagado pelos pneus da limusine enquanto eles se afastavam para a festa. Foi um gesto simbólico de que eles estão tentando passar por cima de mim, mas eu não sou fácil de destruir. Eu ainda tenho o meu convite físico, aquele pedaço de papel acetinado que recebi meses atrás quando ainda fingíamos ser amigas. Eles não podem me impedir legalmente de entrar em um lugar para o qual fui formalmente convidada, e eu pretendo exercer esse direito.
Vou para a festa de qualquer jeito, mesmo que tenha que pular muros ou subornar manobristas para entrar naquele salão. O meu status de mãe do herdeiro do Rodrigo me dá um passe livre implícito para qualquer lugar onde ele esteja, gostem eles ou não. É uma questão de presença, de lembrar a todos os convidados que a felicidade que eles estão celebrando é baseada no abandono de um filho. A Camila pode ter ganhado a batalha da catedral, mas a guerra da recepção será travada no meu terreno, entre as mesas de buffet e a pista de dança. Eu vou exigir o meu lugar à mesa, porque o Rodrigo precisa assumir quem ele realmente é quando as luzes não estão focadas apenas no véu da noiva. Estou pegando um táxi agora, pois não vou dar a eles o prazer de achar que desisti e fui para casa chorar em um pote de sorvete. Meu bebê precisa ver que a mãe dele é uma guerreira que não se curva diante de limusines e irmãos truculentos. Se eles acham que a pena do Rodrigo vai me parar, eles estão muito enganados sobre a minha resistência emocional. Vou chegar naquela recepção e garantir que o brinde dos noivos tenha um gosto amargo de verdade não dita. O espetáculo precisa continuar, e eu sou a protagonista que eles esqueceram de incluir no ato final. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo 1 diz: você está delirando se acha que um convite te dá direito de invadir um evento privado depois de causar um escândalo desses. A segurança vai te barrar na porta e você vai acabar passando a noite em uma delegacia em vez de uma festa. Para enquanto ainda resta um pingo de dignidade. Resposta da OP. O meu status de mãe me dá um passe livre moral para estar onde o pai do meu filho se encontra, independentemente de regras mesquinhas de eventos. Se eles chamarem a polícia, será apenas mais uma prova da crueldade deles contra uma mulher grávida. Eu não tenho medo de autoridades, tenho sede de justiça. Usuário anônimo 2 diz: aquele olhar de pena do Rodrigo não foi fingimento para as câmeras, Beatriz. Foi a constatação de que você perdeu completamente o juízo e que ele não sente nada além de cansaço por você. Se ele não está com medo, é porque ele sabe de algo que você ainda não processou. Resposta da OP. Ele está apenas escondendo as emoções para não estragar as fotos caríssimas que a Camila pagou para tirar. A pena é uma máscara que ele usa para não desmoronar na frente dos sogros ricos. Ele sabe o que vivemos e o medo está lá, escondido atrás daquela indiferença forçada. Atualização 3. Já se passaram 5 horas desde a última atualização, e o mundo que eu construí com tanto cuidado acabou de ser implodido de uma forma que eu jamais imaginei. Não consegui entrar na festa, pois a barreira de segurança na recepção era ainda mais rígida do que na igreja, me tratando como uma ameaça terrorista. Fiquei gritando no saguão do hotel até que a própria Camila veio até a entrada sozinha para falar comigo, o que me deu uma súbita esperança. Achei que ela finalmente tinha quebrado, que viria implorar para eu sumir ou oferecer dinheiro para eu criar o bebê longe deles. Comecei meu discurso triunfante sobre como Rodrigo tem que sustentar a gente e como ela é uma ladra de tempo de pai. Falei por 5 minutos sem parar, cuspindo palavras sobre direitos maternos, lealdade e sobre como o destino não pode ser ignorado por causa de uma festa de casamento. A Camila me deixou falar, mantendo um silêncio perturbador e um olhar que eu não conseguia decifrar, mas que não era de raiva. Quando eu finalmente parei para recuperar o fôlego, ela deu um sorriso pequeno, carregado de uma piedade que me fez querer desaparecer. Ela não gritou, não me chamou de louca e nem tentou me agredir fisicamente, o que teria sido muito mais fácil de lidar. Ela simplesmente abriu a boca e proferiu as palavras que transformaram meu sangue em gelo instantaneamente. Beatriz, o Rodrigo fez vasectomia há 5 anos, logo após o primeiro casamento dele, ela disse com uma calma que parecia uma sentença de morte. Explicou que ele é completamente estéril e que eles estão usando um doador anônimo para começar a família deles no ano que vem. Meu mundo girou e eu senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés, me deixando em queda livre diante de todos no saguão. Tentei argumentar, dizer que o médico dele era um incompetente ou que o que eu carregava era um milagre biológico que a ciência não explica. Mas as palavras saíam da minha boca soando vazias, patéticas e totalmente desprovidas de qualquer lógica minimamente aceitável. Ela só balançou a cabeça negativamente como quem lida com uma criança que insiste em uma fantasia idiota, e se virou para voltar para a festa. Todo mundo no saguão do hotel estava ouvindo a conversa, desde os recepcionistas até os convidados que chegavam atrasados para o jantar. Eu parecia uma palhaça delirante, uma caricatura de vilã de novela mexicana que foi desmascarada da maneira mais humilhante possível. A segurança de que o Rodrigo era o pai era o meu único trunfo, a única coisa que justificava o meu comportamento errático e agressivo. Sem isso, eu era apenas a mulher que tentou destruir o casamento da melhor amiga baseada em uma mentira que não se sustentava.
Fiquei lá parada, sentindo o peso dos olhares de julgamento e o riso contido das pessoas que presenciaram a minha queda definitiva. O silêncio da Camila foi o golpe de misericórdia, uma demonstração de superioridade que me deixou sem qualquer reação de defesa. Como eu pude ser tão burra a ponto de não verificar esse detalhe antes de armar todo esse circo em rede nacional? A sensação de ser o centro das atenções mudou de vítima heróica para a chacota da cidade em questão de segundos. Eu queria que a terra se abrisse e me engolisse, mas o máximo que consegui foi caminhar em direção à saída com as pernas trêmulas. Ainda estou tentando processar como o Rodrigo pôde manter esse segredo de mim durante o tempo em que estivemos juntos. Ele me deixou acreditar em uma possibilidade que nunca existiu, o que prova que ele é tão mentiroso quanto todos dizem. Ou talvez a Camila esteja mentindo, falsificando exames e histórias apenas para ganhar a discussão e me fazer parecer louca diante de todos. Sim, deve ser isso. Ela é capaz de qualquer coisa para manter o controle da narrativa e me isolar de quem eu amo. Mas a dúvida agora está plantada no meu peito como uma erva daninha, e eu não sei mais em quem ou no que acreditar. Comentários da atualização 3. Usuário Anônimo 1 diz: o bumerangue voltou com tudo e te acertou bem no meio da testa, Beatriz. Se o Rodrigo é estéril, de quem é esse bebê que você jura que está chutando por trauma? Você acabou de admitir para o mundo todo que ou está mentindo sobre a gravidez ou traiu o cara que diz amar com outra pessoa. Resposta da OP: eu posso ter me confundido um pouco com as datas e com os detalhes médicos, a memória fica confusa sob tanto estresse. Mas a conexão que eu sinto com Rodrigo é real, independentemente de biologia ou de procedimentos cirúrgicos. O amor deveria superar esses detalhes técnicos. Usuário Anônimo 2 diz: milagre não conserta a vasectomia de 5 anos só para validar sua fanfic de amante injustiçada. Você foi pega na própria rede de mentiras e agora está tentando culpar a Camila por falar a verdade. É o ápice da humilhação pública e você mesma cavou esse buraco. Resposta da OP: a Camila é mestre em manipular documentos e depoimentos, ela provavelmente pagou médicos para dizerem o que ela queria. Ela faria qualquer coisa para vencer essa disputa e me deixar em uma situação ruim. Eu sou a única que está sendo honesta sobre os meus sentimentos aqui. Atualização 4. Já se passaram 2 semanas desde a última atualização e o silêncio que me rodeia agora é a consequência mais ensurdecedora de tudo o que aconteceu. As repercussões foram totais, devastadoras e não deixaram pedra sobre pedra na vida que eu conhecia antes daquele sábado na catedral. Acontece que o Rodrigo realmente teve um envolvimento comigo uma única vez, meses atrás, mas ele tinha certeza absoluta de que não poderia ser o pai. Ele não disse nada no altar, permitindo que eu fizesse todo o escândalo, porque ele queria que eu me enterrasse sozinha diante de todos os nossos conhecidos. Foi uma vingança silenciosa e cruel, uma armadilha em que eu caí de braços abertos por causa da minha necessidade de ser vista. A Camila, com aquela eficiência fria que sempre odiei, me substituiu no grupo de amigos em questão de dias, como se eu nunca tivesse existido. Fui bloqueada em todas as redes sociais por cada pessoa que eu considerava próxima, transformando meu círculo social em um deserto absoluto. Enquanto eu tento juntar os pedaços da minha imagem, eles estão em uma lua de mel luxuosa em Bora Bora, vivendo o sonho que eu tentei destruir. O Rodrigo chegou ao cúmulo de postar uma foto deles rindo em uma praia paradisíaca com a legenda: grato pela verdade que nos liberta. É uma provocação direta, um chute final em alguém que já está no chão e sem forças para revidar. Minha situação financeira é deplorável, pois gastei minhas economias com roupas e preparativos para aquele grande dia que acabou em desastre. Estou sozinha, sem ninguém para me ouvir reclamar ou para validar as minhas teorias sobre a conspiração da Camila. Para piorar, o cara com quem eu estava saindo de verdade, um rapaz da academia que eu mantinha como step, descobriu o show da igreja. Ele viu os vídeos que circularam nos grupos de WhatsApp da cidade e agora não atende mais nenhuma das minhas ligações. Ele era a minha única saída realista para a paternidade desse bebê, e agora ele fugiu como se eu fosse uma doença contagiosa. O mais irônico e doloroso de tudo é perceber que eu tentei destruir a vida dela para me tornar o centro da vida dele, e o resultado foi oposto. Agora eu sou apenas a história engraçada, a anedota bizarra que eles contam em jantares sobre a maluca que tentou arruinar o casamento do ano. Minha dor e meu esforço foram reduzidos a um entretenimento barato para pessoas que eu desprezo profundamente. Eu é que fiquei sem um pai para o meu bebê, sem amigos e sem a dignidade que eu jurava estar defendendo no altar. Tudo que me restou foi a amarga constatação de que eu escolhi o palco errado para minha performance e o público não estava disposto a aplaudir.
Fico aqui sentada no meu apartamento escuro, imaginando como as coisas poderiam ter sido se eu tivesse jogado o jogo de forma mais inteligente. Talvez se eu não tivesse sido tão direta, se tivesse manipulado as sombras em vez de gritar sob a luz dos vitrais, eu ainda teria uma chance. Mas agora a marca de instável está colada na minha testa como uma tatuagem que não sai com arrependimento. Meu filho vai crescer sabendo que a mãe dele foi a vilã da história favorita de todos na cidade, e não há nada que eu possa fazer para mudar isso. O caos que eu tanto amava provocar acabou sendo a força que me varreu para fora do mapa social deles de forma definitiva.